Graça e paz, igreja. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai falar sobre Jesus, que é a fonte da água viva, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo do capítulo 7, a partir do versículo 37, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por todo o recurso que nós temos para transmitir essa palavra que é inerrante, infalível, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos o privilégio de ouvir desse Evangelho, dessa boa notícia que nos transforma, que nos dá vida, que nos faz, meu Deus, estar perto de Ti. E eu oro pedindo para que todo aquele que está, meu Pai, tendo acesso a esse conteúdo, que ele possa ser ricamente abençoado, que possa haver uma transformação profunda, um entendimento, meu Pai, de que o Senhor é a fonte da água viva, é aquele que dá, meu Deus, transformação, alegria, vida e paz, e que assim seja, meu Deus, que nós possamos aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre esse texto que diz que Jesus é a fonte da água viva, esse convite tão maravilhoso que o nosso Jesus Cristo faz. E eu queria começar trazendo um argumento que foi popularizado por C.S. Lewis, que ele diz assim: ou Jesus, por tudo que ele falou, era um mentiroso ou um lunático, ou ele verdadeiramente era Deus. Isso se popularizou porque Jesus disse coisas muito profundas, muito ousadas, muito extraordinárias, e uma dessas colocações de Jesus é essa própria que nós acabamos de ler, quando ele diz: venha a mim e beba. Então, a gente pode ter certeza, pela história, pela palavra de Deus, pela igreja e por todos os acontecimentos que foram cumpridos e que Jesus prometeu, de que ele não era um mentiroso, muito menos um lunático, mas o verdadeiro Deus pisou esse mundo, pisou essa terra. E como que nós podemos ter essa certeza e como nós podemos conhecer mais a Deus? E a resposta é: nós precisamos nos aproximar. O convite de Jesus Cristo é: venha a mim, venha até mim. E nós precisamos conhecer esse Deus, porque muitas vezes nós estamos distantes e a distância traz muitas ideias que são equivocadas. Estar perto é aquilo que faz verdadeiramente nós compreendermos quem é Deus. Estar inserido, estar em Deus, em Cristo, é aquilo que faz o nosso entendimento ser mais correto a respeito de Jesus Cristo. E um exemplo que eu te trago para você entender melhor isso é que muitas vezes a gente vai num restaurante e lá tem um cardápio bonito com aquela foto de um prato que te dá água na boca, você vê aqueles detalhes, aquelas cores e você fala assim: eu quero esse prato aqui porque eu quero comer isso aqui. Só que em algumas ocasiões chega um prato totalmente diferente daquilo que você viu na foto. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Na foto era uma coisa, mas pessoalmente era outra. Mas o oposto também pode acontecer. Muitas vezes nós temos impressões equivocadas e quando nós chegamos na realidade, nós nos impressionamos. Isso aconteceu comigo em 2019, eu tive o privilégio de ir ao Egito, eu fui no Cairo e eu vi pessoalmente uma pirâmide. E eu tinha uma vaga impressão do que era uma pirâmide e achava que realmente era algo, grandioso, mas quando eu estive lá em loco, quando eu pude tocar numa pedra daquela pirâmide, é que eu vi o tamanho daquele monumento, o tamanho daquela obra. E é isso que a gente tem que viver em Deus.
talvez a gente esteja distante e a gente precisa se aproximar de Deus, estar nele, inserido no seu corpo, porque assim a gente vai ter a noção, a dimensão da grandeza, da grandiosidade desse Deus tão maravilhoso, tão extraordinário. E é isso que a gente vai ver um pouco hoje aqui nesse capítulo 7, a partir do versículo 37. E eu quero só te dar o contexto de onde nós estamos nessa nossa aula de João. Nós vimos nas mensagens anteriores que Jesus ele estava em Jerusalém. Ele tinha ido a Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos ou das cabanas, que era aquela festa que rememorava o período do povo no deserto. Então eles armavam as suas tendas, as suas cabanas ali no pátio externo, as suas casas, e essa festa ela era muito popular e Jesus Cristo foi até Jerusalém nesse período de festa e a gente viu que ele estava ensinando no templo. Então, nas mensagens anteriores, Jesus estava ensinando e algumas controvérsias aconteceram. A primeira controvérsia foi em relação ao sábado, a outra foi em relação à messianidade de Jesus Cristo. E agora a gente vê um outro cenário, um outro tempo, onde Jesus também está envolvido com os judeus nessa mesma festa dos tabernáculos. E ela começa assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, esse versículo 37, muito provavelmente ele está narrando um outro período do que aqueles que nós vimos nas mensagens anteriores. Ainda era a festa dos tabernáculos, mas provavelmente um outro dia. Por isso que João agora deixa claro que era o último dia dessa festa dos tabernáculos. E a gente tem uma discussão entre os estudiosos para esclarecer qual era esse último dia. Porque no Antigo Testamento, o Senhor ordenou que a festa dos tabernáculos fosse celebrada em 7 dias. E no primeiro século, naquele tempo onde Jesus estava em Jerusalém, eles tinham uma tradição de estender essa festa até o 8º dia. Então, nos 7 dias, eles faziam todos os rituais, as cerimônias da festa, e no 8º eles faziam uma reunião solene e havia um encerramento. Então os estudiosos divergem sobre qual seria esse dia, se seria o 7º dia ou o 8º dia que Jesus fez esse pronunciamento. Mas eu penso que essa é uma questão irrelevante, porque a questão mais relevante é que você entenda o que acontecia no 7º dia. E eu quero te explicar o que acontecia no 7º dia dessa festa dos tabernáculos. Você tem que lembrar, como eu acabei de dizer, que essa era uma festa em que o povo estava recordando o período onde os hebreus viveram no deserto, onde eles tinham as suas cabanas como a sua morada. Então, agora em Jerusalém, eles armavam as suas tendas nos pátios, nas áreas externas, para participar daquele momento, relembrando aqueles dias de deserto, para que o povo não se esquecesse daqueles dias de deserto. Então, no 7º dia, acontecia uma cerimônia muito especial. A cerimônia era a seguinte: durante os 7 dias, havia uma jarra de ouro que ficava no tanque de Siloé, que era um reservatório de água em Jerusalém, e ela ficava sendo enchida durante esses 7 dias. E no 7º dia, um sacerdote pegava essa jarra de ouro cheia e ele fazia uma procissão, ou seja, ele caminhava do tanque de Siloé até o templo. E era um ritual muito bonito, as pessoas acompanhavam, as pessoas salmodiavam, era uma celebração muito linda. E essa jarra de ouro era levada até o templo, onde se derramava aquela água em um recipiente. E aquilo simbolizava 2 coisas. A primeira coisa é que simbolizava o cuidado de Deus no deserto, de fazer com que aquele povo pudesse ter a sua sede saciada, porque se você se lembrar um pouquinho do que acontecia no Antigo Testamento ou nos dias de Moisés, o povo sentiu sede, mas Deus sempre trouxe provisão de água. Um episódio marcante é quando Moisés bate na rocha e aquela rocha, ela libera a água que passou a saciar aquele povo. Então, o derramar de água era lembrar a provisão do Senhor.
o fornecimento de água do Senhor para aquele povo no deserto. Era lembrar também que o Senhor enviava a chuva e que aquele povo tinha, a sua sede saciada, mas também era lembrar de uma promessa de Deus, de que o Espírito Santo de Deus seria derramado, como o próprio profeta Joel profetizou. Então, aquela água derramada, ela tinha esse significado de provisão, de sede saciada, de se recordar dos feitos do Senhor, de lembrar e ter uma expectativa de que numa era messiânica o Messias viria, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e que aquilo traria uma grande prosperidade para aquele povo. Então, no 7º dia acontecia esse ritual, essa cerimônia. E agora, Jesus Cristo, muito provavelmente depois que isso aconteceu, se no 7º ou se no 8º, para nós é indiferente, mas o importante é saber que nesse dia, ele chega, se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha como Jesus Cristo estava demonstrando para aquele povo que o cumprimento da era messiânica, dessa prosperidade, da água que simbolizava o Espírito, da água que simbolizava, a fartura, estava sendo cumprido integralmente em Jesus Cristo. E isso é tão maravilhoso, porque Jesus ter a ousadia de dizer aquilo, para aquele judeu significava algo muito extraordinário, que aquele homem não era apenas um homem qualquer, tinha algo diferente em Jesus Cristo. E aqui eu quero estabelecer com você o que significa essa água, essa sede sendo saciada. Jesus, ele estava falando algo que já tinha sido declarado pelos profetas. O próprio profeta Isaías, ele foi aquele que profetizou: todos vós os que têm sede, vinde às águas, Isaías 55, versículo 1. E agora Jesus faz esse convite, ele está dizendo assim: venham a mim, eu vou saciar uma sede espiritual de vocês, eu vou saciar essa sede de vocês, venham até mim. Então Jesus Cristo está dando um convite para aquele povo, conhecer a Ele, crer nele, experimentar a verdade de Jesus Cristo. E é esse convite que Ele faz: venha a mim e beba. E nos versículos 38 e 39, Jesus Cristo, ele continua explicando, esclarecendo isso que foi dito. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o que eu quero dizer para você é que Jesus esclarece que é a fé nele que vai fazer com que cada um de nós tenha o nosso interior, o nosso ventre cheio de água viva, cheio de esperança, cheio de satisfação espiritual em Deus. E era essa exatamente a promessa que o Antigo Testamento fazia, de que no período do Messias haveria uma prosperidade espiritual, haveria uma prosperidade sobre o povo de Deus, e isso a gente vê em diversos textos. Por isso que quando João diz, como diz a Escritura, a gente não pode afirmar que era uma passagem apenas, mas eu reputo que ali havia um entendimento do Antigo Testamento de diversas passagens que falavam de água, que falavam de prosperidade espiritual, que falavam sobre o Espírito que seria derramado. E eu vou citar aqui algumas dessas passagens. A primeira delas é Ezequiel, capítulo 47. Aí você pode ver que nesse capítulo o profeta tem uma visão, de um fio de água saindo do templo, e esse fio vai seguindo o seu curso até ele se tornar um rio caudaloso. Então o profeta, ele vê, uma era messiânica que vai alcançar todo mundo, e isso fala sobre Jesus Cristo. Zacarias, no capítulo 14, versículo 8, olha o que ele diz: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Olha que profecia que é cumprida em Jesus Cristo. Êxodo capítulo 17, como já foi abordado, que é exatamente aquela passagem onde Moisés bate na rocha com o cajado e sai água para o povo beber. E no capítulo 44 de Isaías, olha o que o profeta diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca.
Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E aqui eu cito um último texto que talvez seja o mais significativo, que está em Neemias, no capítulo 9, no versículo 15, porque esse contexto de Neemias, no capítulo 9, era exatamente numa celebração de festa dos tabernáculos. E esse texto de Neemias, ele fala sobre maná, ele fala sobre água. E se você se recorda, no capítulo 6 de João, Deus multiplicou os pães e os peixes. Jesus Cristo fez essa multiplicação. E isso levou aquele povo a enxergar Jesus como um provedor de maná, um provedor de alimento. Tanto que Jesus Cristo ele vai dizer que ele é o verdadeiro maná. Então, depois do maná ser oferecido, agora Jesus Cristo está oferecendo água. Ele está se oferecendo como aquele que vai saciar a nossa sede espiritual. Então, esse texto fala de maná e de água. Olha o que Neemias diz no capítulo 9, versículo 15. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhes juraste dar. Então aqui há um entendimento de que Jesus provê a verdadeira bebida, que é o Espírito Santo que satisfaz. E nesse mesmo versículo 39, o texto vai deixar claro que esse rio que flui no interior do crente, naquele que acredita em Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo que seria derramado sobre toda a carne. Então nós cremos que quem crê em Jesus Cristo verdadeiramente recebe o Espírito Santo de Deus. Se você é um crente verdadeiro em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. E naquele momento, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus Cristo passou um período nessa terra com o seu corpo glorificado, mas que verdadeiramente Ele subiu aos céus, Ele foi assunto aos céus, e depois que Ele é assunto aos céus, num dia que nós conhecemos como dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Houve um mover do Espírito Santo que tocou as vidas que estavam reunidas ali naquele cenáculo, e aquilo marcou a igreja, marcou a história da igreja. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Só que naquele período onde Jesus Cristo disse isso na festa dos tabernáculos, Ele ainda não havia sido glorificado. Então, não havia como o Espírito Santo vir a esse mundo se Jesus Cristo não tivesse completado a obra dele. Então, quando Jesus Cristo completa a sua obra, o Espírito Santo de Deus vem a esse mundo. E é o que João diz lá no capítulo 16, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então, havia uma necessidade de Jesus Cristo ser recebido na glória após a consumação da sua obra, para que o Espírito Santo de Deus viesse. E nos versículos 40 a 42, nós começamos a ver que há uma discussão entre aquele povo. Ideias surgem a partir daquele convite de Jesus Cristo, e o povo tem as suas percepções a respeito de quem é Jesus. Então, o povo diz o seguinte: dentre o povo que tinha ouvido essas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Porém perguntaram: o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então começa a haver um pensamento de uma parte daquele grupo, acreditando que Jesus Cristo era o profeta, outros acreditando que ele realmente era o Messias, mas havia uma confusão de alguns que diziam: não, como é que você vai acreditar que ele é o Messias se ele não cumpre os requisitos do Messias? E a gente vai trabalhar um pouco isso. A primeira coisa é: quem era o profeta? Esse profeta, ele é profetizado em Deuteronômio, no capítulo 18, no próprio versículo 18, que Deus fala a Moisés que viria um profeta semelhante a Moisés e que o povo deveria escutar esse profeta. Então, entre os judeus havia uma expectativa de que o Senhor enviaria um novo Moisés, um novo profeta, um
semelhante a Moisés, com a envergadura do que Moisés fez, e a gente sabe que Moisés foi um homem usadíssimo por Deus, então havia primeiramente essa expectativa de um profeta, de alguém que viria no tamanho de Moisés, mas também havia a expectativa messiânica. O Messias é o ungido, ele é aquele que vem da linhagem de Davi para se assentar no trono, para ser um rei. É uma expectativa de realeza. Quando se fala ungido, Messias, há uma expectativa de um rei sobre Israel. Mas esse rei, ele tinha que cumprir alguns requisitos. O primeiro deles era, ele tinha que vir da linhagem de Davi. Porque Deus havia prometido para Davi que a linhagem dele seria uma linhagem eterna. Então, para ser rei em Israel, tinha que ser da linhagem de Davi. Mas a outra promessa é que Miqueias diz no capítulo 5, versículo 2, o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, para ser rei, você tinha que ser da linhagem de Davi e você tinha que ter nascido em Belém. E aquele povo duvidou que Jesus Cristo poderia ser o rei de Israel. Alguns duvidaram. Por quê? Porque eles falavam assim, não, Jesus Cristo não é de Belém, ele não nasceu em Belém. Você sabe por quê? Porque Jesus ele ficou famoso por ter sido criado em Nazaré, tanto que você muito provavelmente já ouviu a expressão Jesus de Nazaré. E Nazaré era uma cidade que compunha uma região chamada Galileia, uma região que ficava próxima ao mar da Galileia. Então, dentre as cidades da região da Galileia tinha Cafarnaum, Tiberíades, própria Caná, Caná da Galileia. Então, Nazaré era uma dessas cidades da região da Galileia. E era uma cidade extremamente menosprezada, era uma cidade insignificante. Tanto que Natanael, quando ele tem um encontro com Jesus, antes de se encontrar com Jesus Cristo, Filipe faz o convite para ele, olha, eu creio que o Messias chegou. E ele fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Nazaré tinha essa insignificância. E Jesus Cristo tinha sido criado em Nazaré, mas aqueles que conheciam verdadeiramente Jesus Cristo sabiam que ele tinha nascido onde? Em Belém. Jesus Cristo nasceu em Belém. E isso trazia sobre Jesus Cristo a aprovação da profecia de Miqueias. Mas além disso, nós vemos na genealogia de Jesus Cristo que ele era um descendente de Davi. Jesus Cristo é um descendente de Davi. E isso faz com que Jesus Cristo preenchesse os requisitos reais para ser o ungido, o Messias. Mas aquele povo não conhecia Jesus, ouvia de boatos, tinha impressões a respeito de Jesus Cristo. Talvez soubesse que ele era filho de José, que tinha sido criado em Nazaré, mas não sabia que Jesus Cristo era aquele que havia nascido em Belém. E é por isso que essas impressões fizeram com que aquele povo duvidasse de Jesus Cristo como Messias. É aquilo que eu falei no início. Você está vendo uma foto, você tem uma expectativa, mas você não sabe a realidade. E é por isso que nós precisamos conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Não podemos saber de Cristo sobre boatos, mas temos que conhecer Jesus Cristo, vivendo nele, crendo nele, indo a ele, bebendo dele, porque ele é aquele que provê a verdadeira bebida, que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nos versículos 43 e 44, para nós concluirmos, a palavra de Deus diz, assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. A cena agora é de uma divisão. Alguns acreditam em algo, outros acreditam em outra coisa. E isso fez com que aquele povo tivesse as suas ideias a respeito de Jesus Cristo. Um exemplo que a gente pode citar, nós que brasileiros que vivemos esses últimos anos, essas últimas eleições, nós sabemos que quando uma pessoa firmava a sua posição política, aquilo fazia com que alguns que eram antipáticos àquela posição política repelissem, outros se aproximassem por ter uma identificação. Então, Jesus Cristo agora ele traz uma palavra certeira, que firma a sua posição como Messias,
como aquele que provê, como aquele que vai trazer à existência a era messiânica profetizada no Antigo Testamento. Isso faz com que grupos se dividam em relação a quem Jesus Cristo era. Então, uns pensavam que ele era um louco, outros pensavam que ele deveria ser preso e outros acreditavam que talvez ele fosse um profeta. Mas haviam aqueles que criam e entendiam que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias. E eles não conseguiram prender Jesus Cristo, mesmo aqueles que achavam que ele deveria ser preso. E nós sabemos que o templo, a guarda do templo já tinha expedido um mandado de prisão para Jesus Cristo, mas eles não conseguiram tocar em Jesus Cristo, porque não era a hora dele. Jesus Cristo não foi morto porque os judeus quiseram matá-lo ou porque os romanos tinham um poder, uma força bélica para levá-lo à cruz do Calvário. Não, o Jesus Cristo que nós cremos, ele se deu, ele se entregou ao mundo. E se não era a hora dele se entregar, ninguém jamais poderia tocá-lo. E eu quero que você hoje saia desse tempo onde nós compartilhamos dessa palavra, com o seu coração cheio de desejo de conhecer mais de Deus. E a pergunta que eu te faço é: o que você pensa sobre Jesus Cristo? Quem Jesus Cristo é para você? Qual é a imagem ou aquilo que você concebeu a respeito de Jesus Cristo? Eu quero te fazer um convite a experimentar de Jesus Cristo como a fonte da água viva. Aquele que vai prover uma vida espiritual, aquele que vai prover alimento, aquele que pode realizar sobre a sua vida fonte, um rio de água viva fluindo do seu interior. Então, faça o que Jesus convidou a todos nós a fazer. Ir até Ele, venha a mim e beba. E eu quero orar com você nesse dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que provê a verdadeira bebida, o Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor nos faz um convite para que nós possamos ir até a Ti. Muito obrigado porque o Senhor, meu Deus, preparou um caminho para nós. O Senhor nos religou ao Pai e eu oro agradecido, meu Deus, porque há, meu Pai, fonte para nós, há vida para nós, há alegria para as nossas vidas. E eu oro nesse dia para que todo aquele que está recebendo essa mensagem, essa palavra, ele possa ser ricamente abençoado, ricamente favorecido, que ele possa ter um encontro com o Teu Espírito Santo, para que do interior desse meu amado, dessa minha amada que está acompanhando essa mensagem, flua um rio de água viva em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.